Muitas vezes a gente fala que precisa sair e ir para a natureza, mas poucas vezes a gente se lembra que a gente é a própria natureza. Que observar um ser humano é observar a natureza em seu pleno esplendor. Eu sou Anty Rubinstein, sou contadora de histórias e cada história é uma pérola que nos relembra da natureza humana. A de hoje começa assim. No país de Tai, viveu há muito tempo atrás um pintor chamado Tuolan. Ele era um homem velho, magro, com os cabelos longos, lisos e brancos. Ele tinha um olhar muito vivo. Ele morava numa cabana pequena de bambu no fim de uma picada, no meio do mato alto, na beirada de uma pequena vila. Ele raramente saía de casa, mas de tempos em tempos ele ia até o mercado e comprava algumas coisas. Depois ele se sentava num banquinho embaixo da sombra de uma árvore e, com os olhos apertados, ele observava as pessoas. Ele ficava assim por 2 horas, imóvel. Depois, voltava para sua casa. Então ele colocava seus pincéis e suas tintas em cima da mesa e começava a pintar sobre uma folha de papel de seda ou de madeira. A cada dia, ele pintava 7 rostos. Seu trabalho o absorvia tanto que ele não escutava nem o vento, nem a chuva, nem os pássaros, nem nada. No fim da semana, ele pendurava 7 vezes 7 rostos nas paredes da sua casa. Ele olhava longamente para os lados. Ele ficava com as mãos nas costas, olhando e, secretamente, no fundo do seu coração, ele se alegrava. Aconteceu que uma noite ele ouviu baterem na sua porta e aquilo não era comum, era tarde. Mas ele ainda estava trabalhando, inclinado, com apenas a luz de uma vela. Lá fora chovia muito, era estranho que alguém tocasse, batesse na porta àquela hora. Então ele perguntou: "Quem está aí?" E ele nem bem levantou a cabeça e ouviu uma voz lá fora que dizia: "Sou eu, a morte. Eu vim te buscar." O velho homem se levantou bem devagar. Foi andando, arrastando seus pés e abriu a porta. Uma nuvem de folhas mortas, um sopro de chuva, tudo entrou dentro da pequena cabana. E na frente ele viu, em pé, aquela grande figura vestida de preto com o rosto nas sombras. "Entre", disse Tuolan, "sente-se." Ele apontou para uma cadeira no canto da sala. "Eu preciso terminar de pintar o rosto de uma menininha que eu encontrei ontem no mercado." Ele virou as costas para a morte em pessoa e voltou para o trabalho. A morte, com a sua longa foice enferrujada na mão, aproximou-se de Tuolan. Ela olhou para o pincel do velho e viu aparecer uma jovem radiante que sorria. A morte olhou para aquilo transformada. Ela conhecia todas as caretas do mundo, todo mundo que fazia caras terríveis quando ela se aproximava, mas ela nunca tinha visto um sorriso humano. Ela não ousou, naquele momento de um só golpe, abater com a sua mão esquelética a nuca de Tuolan. Ela foi se distanciando confusa, com os passos discretos. Ela atravessou a noite escura e desapareceu e voltou para o céu. Quando o rei dos céus viu a morte voltar para o palácio celeste com a sua foice e sem ninguém, completamente vazia, ele perguntou: "Por que você está de volta sozinha?" "Majestade", respondeu a morte envergonhada, "quando eu cheguei na casa de Tuolan, ele estava pintando um sorriso num rosto. Eu não pude atrapalhá-lo." "Diabos", disse Deus, "um mortal capaz de intimidar a morte é uma pérola rara. Eu quero vê-lo aqui na minha frente antes do amanhecer." A morte então voltou à terra. E lá foi ela, novamente, pelo pequeno caminho, por aquela picada, na beira da aldeia, até a cabaninha de bambu. E embaixo da noite escura, ela via ainda a luz faiscante da vela atrás da janela.
Dessa vez, a morte não bateu na porta, ela abriu e entrou. Para onde você foi? Perguntou Tula. Por que você me deixou esperando? Ele estava em pé, no meio da sala. Embaixo do seu braço estavam todos os seus apetrechos de pintura, algumas folhas brancas, tintas coloridas, pincéis. A morte, com um gesto rápido, envolveu-o com seu manto e o levou embora. Tula entrou no Palácio Divino. O Rei dos Céus, sentado no seu trono, olhou longamente para aquele velho mortal franzino, vestido com umas roupas 1000 vezes remendadas, carregando folhas de papel, pincéis e tintas. Por toda a sua vida você pintou apenas rostos, disse o Rei dos Reis. Por quê? Porque, respondeu Tula, os rostos humanos são a paisagem mais bela do mundo. O Rei dos Céus sorriu. Ele estendeu a mão para Tula e disse, venha. E os dois saíram juntos para um grande jardim. No meio desse jardim, embaixo das árvores, entre as folhas, tinha uma pequena fonte que jorrava e tinha uma pequena gruta coberta com musgo. Um sol imóvel brilhava no céu. Eis aqui a sua morada eterna, disse o Rei dos Céus. Você passará a viver aqui, perto do Espírito da vida. Você pintará rostos e cada vez que uma criança nascer sobre a terra, você escolherá um rosto da sua coleção e lhe dará. Assim foi, assim é, e assim será até o fim dos tempos. Esse é o trabalho do pintor Tula. E vocês que escutaram essa história, que a beleza dos seus filhos possa alegrá-los até o fim dos seus dias. Muito obrigada.